Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Estamos aqui no cordinho da ESPN Brasil e também do Resenha Verde, onde eles atualizaram o mercado da bola. E olha só quem pode pintar no Verdão, é isso mesmo, Fred, jogador de Copa do Mundo aí, seleção brasileira e tudo mais. Fique até o final do vídeo, já deixa o like e deixa no comentário a opinião de vocês, vamos bora lá? Uma informação. Sério? Tá com informação. Não, tem uma coisa boa aí que é uma sequência da história do Danilo que o Felipe explicou. Eu tô em cima de uma história desde ontem que suspeitava que poderia envolver Palmeiras, até pode envolver novos clubes, outros clubes, mas o Palmeiras já me confirmaram que recebeu o nome deste jogador, foi oferecido, foi bem avaliado, só que o Palmeiras diz o seguinte, que só abre negociações se ele ficar livre no mercado, e eu vou explicar aqui agora qual é o contexto. Fred, brasileiro do Fenerbahçe, ex-Shakhtar, ex-Manchester United, enfim, jogador revelado no futebol gaúcho. O Fenerbahçe tem pressa porque amanhã fecha o futebol na Turquia, o mercado na Turquia, perdão, e o Fenerbahçe tem urgência para contratar um atacante. E quase todos os atacantes que eles têm em cima da mesa, já se falou do Yuri Alberto, já se falou do Darwin Nunes, enfim, outros nomes, todos eles são estrangeiros. Então, para contratar um estrangeiro, seja ele atacante ou não, mas a prioridade é um atacante, precisa abrir espaço no elenco, ou seja, menos um estrangeiro. E a bola da vez é o Fred. Na estrutura do Fenerbahçe, o Fred é o nome para sair, para abrir essa vaga para um atacante. Só que o Fred só aceita sair se receber a totalidade do salário. Ele tem mais 1 ano e meio de contrato, até junho de 27. O Fred inicialmente não quer sair, mas se for para sair, ele quer uma rescisão recebendo tudo. Ele não vai abrir mão de praticamente nada. E nesse meio tempo, em simultâneo, como os empresários, os intermediários, os representantes do Fred perceberam que há uma boa chance de ele ser negociado ou sair, rescindir com o Fenerbahçe, eles começaram a vasculhar o mercado e colocaram o nome no Palmeiras. E o Palmeiras respondeu da forma como eu disse inicialmente. O Palmeiras gosta, o Palmeiras avalia positivamente, mas só entra na briga se o jogador estiver livre, porque não quer pagar nada ao Fenerbahçe, tem outras prioridades, o Nino, o Arias, enfim, um zagueiro, um meio atacante mais liberado. Então o Fred, sim, é um nome que interessa ao Palmeiras, mas nas condições que o Palmeiras deseja, que é um jogador livre. Então falta primeiro então o Fenerbahçe se decidir com o Fred, negociar com o Fred essa saída, porque o tempo urge. Amanhã fecha o mercado na Turquia e o Fenerbahçe precisa de um camisa 9. Entra um camisa 9, sai o Fred, ele fica à disposição então do mercado brasileiro, sendo o Palmeiras um dos candidatos a entrar na briga, mas reforçando, só se ele estiver livre. Cara, assim, ó, o Fluminense ontem estava muito dividido. Ontem havia uma divisão lá na direção. Porque assim, vamos lá, é um ídolo, é um cara que sempre deixou muito claro que voltaria para o futebol brasileiro, voltaria para o Fluminense. É um cara extremamente importante e, obviamente, a opinião da torcida levada em consideração. E aí você vai falar, mas os caras fazem gestão olhando o tablet, olhando o celular, olhando as redes sociais. Não, mas é importante você também ter o termômetro do torcedor. Não dá para você tomar decisões simplesmente virando as costas para o torcedor. A direção do Fluminense optou por ter um pouco essa opinião do torcedor. Como é que a mídia social... Quais são as opiniões ali nas redes sociais? Então o Fluminense decidiu usar esse tempo que tinha para ter esse termômetro. E estava muito dividido, né? Então o Fluminense, primeiro, obviamente estava levantando esse dinheiro, tinha ainda uma parte para receber da própria venda do Arias. Então, assim, não era... o Fluminense tinha que arrumar 25 milhões de euros do nada ali para poder efetuar a negociação. Não, ainda tinha uma parte para receber, então era conta dali, conta daqui, dá para esticar uma corda aqui e tal. E, obviamente, olhando também as necessidades que o time tem de contratar um centroavante, de ter todo o planejamento, de não estourar o caixa para o planejamento de 2026, que é um ano importante para o Fluminense. Então, pouco tempo e muita coisa para ajustar.
e muita divisão dentro do Fluminense para você efetuar ou não essa questão da oferta. Até porque a prioridade me parece que é outra ali, de necessidade do elenco. Não? A sensação que eu tenho, apurando do lado do jogador, é que se o Fluminense chegar com um valor, a tendência é que vá muito pro lado do Fluminense. Sim, o que parece mesmo. Pela história que ele tem. Se tiver uma disputa aqui, ó, John Arias, escolha aqui, hoje. A gente tem os dois topam pagar os 25 milhões. Escolha aqui, Rio de Janeiro. A tendência é muito mais para ele voltar pro Fluminense. Se tiver que escolher por uma volta ao Brasil e tiverem duas propostas iguais, Rio de Janeiro é a tendência maior dele acabar escolhendo. A questão é que não tem a proposta hoje do Fluminense. O prazo se encerrou. Teoricamente, o prazo se encerrou. Ontem à meia-noite. Mas o Fluminense ele pode fazer a oferta ainda, então... Não, teria que ser dentro desse prazo. Sim. O que acontece o e-mail com o documento oficial ali tinha que ter respondido dentro do prazo. Se respondeu ou não, ainda, pelo menos eu ainda não tenho essa confirmação. Perfeito. Eu ainda não tenho essa confirmação. Até ontem, às 2h, conversando com fontes do Palmeiras, conversando com fontes do jogador, ainda eu não tinha chegado nessa informação de que, de fato, o Wolverhampton tinha recebido a resposta de se iria igualar ou se iria abrir mão de chegar aos 25 milhões de euros. O Zenit não vai liberar o Nino nessa janela de transferências. Tem o interesse do Palmeiras, o Palmeiras tem uma conversa bem positiva com o Nino, o Fluminense também tem interesse no Nino, e até no Flu me falaram que se ele tivesse uma sinalização positiva que o Nino voltaria para o Brasil, eles já teriam tentado a contratação. E o Fluminense, vale lembrar, tem um acordo verbal com o Nino, uma possível volta ao futebol brasileiro. E o Palmeiras também está tentando a contratação, mas a informação que até o Hernan e o Bruno Andrade podem complementar aqui é que o Zenit já avisou que não vai negociar o Nino nessa janela de transferências, apenas após a Copa do Mundo. Não é isso, Bruno Andrade? A gente tem dito isso dia sim, dia não, depois dia sim, o Zenit fechou a porta. O Nino não sai janeiro ou fevereiro, já estamos em fevereiro, enfim, o Nino não sai nessa janela de transferências. E eu vou ser muito sincero, eu não tenho a informação, aliás, muitos colegas da imprensa repercutiram ontem sobre um suposto eventual acerto com o Fluminense. Tendo essa notícia, sendo ela verdade, acredito eu então que é um negócio para o meio do ano. O Palmeiras, se conseguir contratar o Nino, é a mesma situação. Quem conseguir o acordo com o Zenit / Nino é um acordo válido para o meio do ano. Só que eu não tenho, do meu lado pelo menos, não sei se meus companheiros aí também têm alguma informação diferente ou enfim, algo mais novo, mas do nosso lado, ou do meu lado o Zenit novamente fechou a porta de forma oficial em relação ao Nino, janeiro, fevereiro, esse mercado de transferências. Está disponível para negociar no meio do ano e agora é tentar confirmar e apurar, assim, essas situações não acontecem da noite para o dia, não é porque o torcedor do Palmeiras ou do Fluminense tem pressa que o negócio vai ficar mais rápido ou mais devagar. Depende muito dos clubes, das negociações, do Fluminense, do Palmeiras, quem aceita o meio do ano, quem não aceita o meio do ano. O que nós temos pode parecer pouco, mas não é, porque é uma informação importante. O Zenit novamente fechou as portas para liberar agora o Nino. O Nino só sai do Zenit no meio do ano, até então avaliado em 10 milhões de euros. Complementando a questão do Fluminense, esse acordo verbal, por exemplo, como é a questão do Arias. A gente vai explicar mais, o Hernan tem mais informações tem do Arias. Também no ESPN.com.br, eu já vou ler aqui para vocês. Boa. É que sim, o Nino também falou pro Fluminense que caso volte ao futebol brasileiro, o dia que voltar, vai dar preferência ao Fluminense. E recentemente, em dezembro, o Flu tentou a contratação do Nino. Novembro, dezembro, a mesma coisa. O Nino falou, não volto pro futebol brasileiro nesse momento. Pelo menos o Zenit falou que não vai negociar. Então falou assim, tem um acordo com você, acordo verbal, quero voltar pro Fluminense, mas seria só na metade deste ano. O Palmeiras entrou na conversa, quer muito a contratação do Nino, mas é difícil que aconteça nesse momento. Tanto porque a gente pode entrar no Palmeiras explicando a questão do Igor Júlio, que é um nome que saiu bastante nas redes sociais. Igor Júlio? Igor Júlio, zagueiro do Brighton. E já falamos muito aqui no Fala Fonte. Só arruma o GC aí. Nada... Nada, é Nana, Nina... Nossa, não. O cara não sabe nem a... Nada, Nina, não? Ou
Nada Nina, não Nada, Nino. Nina. Nada, não. Nina, não. É Tá nada certo. Nina não ou nada Nina não? Nada É que a Nina, gente tá. Nina, não. Então precisa arrumar. É um trocadilho, gente. Ah, é um trocadilho. Tá certo. De nada chegar. Desculpa. Vai trabalhar vocês aí, ó. Você que errou, pô, ficou ruim. Tô zoando, O gastei. chat tá reclamando aqui. Eu também achei. Pô, tá maluco. Igor Júlio, explicar a situação dele. O Palmeiras, ele tem interesse, fez uma consulta, mas não avançou em um negócio até o momento. É um zagueiro que está avaliado pelo Brighton, isso é uma informação que eu apurei de ontem para hoje. O Brighton até topa negociar o Igor Júlio, mas talvez só na metade do ano, mas entre 7 e 8 milhões de euros. Então, não é um valor alto por um zagueiro experiente, um zagueiro de Premier League, mas é difícil que ele saia nesse momento do futebol inglês. O time considerado titular, pô, é um time de qualidade, são jogadores de qualidade. Dá pra você colocar a bola no chão, dá pra você ter paciência, né? Jogar sem a bola queimar no pé. E óbvio, vai dando confiança, né? O time sendo eficiente, vai ter esses placares aí elásticos, tá? É o que eu falo, perder ou ganhar é do jogo, mas tem que jogar. Se você vai, né, porventura ali sair derrotado, vai ter jogo que a gente vai jogar bem e vai sair derrotado. Mas o que importa é a postura, o importante é a postura, certo? E principalmente, né, para domingo. Domingo de novo, nós temos jogo contra eles lá em Itaquera, contra o Corinthians. Então, um resultado bom, Palmeiras goleou, jogando bem, né, para dar mais moral ainda, mais confiança ainda para esses jogadores para jogarem com postura, com intensidade, com vontade lá em Itaquera, porque eles vão vir de novo mordendo. Eles vão vir de novo querendo marcar em cima. O Palmeiras não pode cair nessa de, pô, os caras estão marcando em cima, vamos dar chutão. Não, segura a bola. Segura a bola, protege, ganha falta, faz uma jogada individual, óbvio, não ali na parte defensiva, né? Mas do meio para frente, chama o jogo, sem se esconder. Ontem o Andreas Pereira colocou a bola debaixo do braço e falou, deixa aqui que é comigo. 3 assistências, jogou demais, né? Jogou demais, o Palmeiras ontem, né? Jogou muita bola. Tá nossa análise completa aí do jogo, tá lá no canal Resenha do Pedrão. E com a vitória, o Verdão chega à segunda colocação, momentânea aí do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos, 2 atrás do líder Bragantino, hein? Bragantino tá com 6 pontos, o único time 100% na competição. Próximo jogo, pelo menos até aqui, né? Não sei se tem time que vai jogar hoje, que venceu na primeira rodada, né? E pode também chegar aos 6 pontos, tá? Bom, o próximo jogo do Palmeiras é pelo Campeonato Paulista agora, né? Voltamos a campo pelo Paulistão, domingo contra eles, lá em Itaquera. E pelo Campeonato Brasileiro, só na outra semana contra o Inter, quinta-feira, 9h30 da noite, lá no Beira-Rio. O Inter que fez... jogou ontem no Maracanã, né? Conseguiu sair de lá com um empate, fez o primeiro gol, saiu na frente, aí o Flamengo arrumaram um pênalti lá pro Flamengo, o Flamengo empatou. E eu vi torcedores do Flamengo vaiando lá no Maracanã. Tem um canal também deles, um canal de flamenguista que eu vi ontem, agora não lembro quem que era, não sei se era o Flazoeiro, tava pistola, hein? Já o Flamengo já tá manjado, já não tem mais ideia, já não tem mais jogada, só chuveirinho, chuveirinho, chuveirinho. Era o que a gente tava falando do Palmeiras. Vai passando a temporada, vai passando os jogos, né? Pô, temporada passada o Flamengo, né? Teve jogos aí que deitou, né? No Campeonato Brasileiro aí o Flamengo, tá certo que o Palmeiras entregou, né? Mas vai ficando manjado, os outros vão ficando, né? Deitou nos gols, né? Eu falo, o Flamengo teve um saldo de gols aí de, não sei, acho que mais de 20 gols de vantagem, né? De saldo ali, vários jogos goleando, né? Jogando bem. Nisso que eu falo deitou, não na distância dos pontos, tá? Vai ficando manjado, vai passando o tempo, vai ficando manjado. Tem que ter ideias, o treinador tem que ter novas ideias, né? Os jogadores têm que também fazer algo diferente ali em campo, continuar fazendo. Mas para isso tem que ter confiança, né? O Flamengo vem de 4 resultados, 4 jogos aí sem vitória, vai complicando, a perna vai pesando. Então, eu espero, né, que esse resultado de ontem do Palmeiras, que faça realmente o time decolar, né? Que não fique nessa
nesse altos e baixos aí, principalmente postura, agressividade e intensidade com a bola e sem a bola, né? E tivemos novidade aí entre os relacionados. Lucas Evangelista, hein? Voltou aí a ser relacionado após grande período se recuperando de lesão. Boa notícia aí para nós. E vamos falar sobre Nino aí, porque o futuro dele segue sendo o Zenit, pelo menos até o final do campeonato russo. O Zenit não quer negociar o zagueiro neste momento. Se fica lá no futebol russo, pelo menos até o fim do campeonato deles lá. E com isso, a diretoria do Palmeiras estuda a investida por Igor Júlio, jogador aí do Brighton, né? Eles entendem aí que com a janela europeia fechada, o Verdão se vê com menos concorrência. E o John Textor recusou proposta do Palmeiras por Danilo. Cara, que doideira, hein? Anderson Barros tá... É Danilo, é Nino, é... Se bem que quem foi lá para negociar com o Nino foi um representante do Palmeiras, né? O Palmeiras mandou um emissário para lá. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês acompanharam aí as atualizações do mercado da bola. O Hernão, o Andrade falando bastante, o pessoal da ESPN, o Felipe Silva também, o Bruno Vicari sobre essa questão, principalmente do John Arias, do Nino, ambos jogadores, ex-jogadores do Fluminense. Negociação do Palmeiras parece também amarrada com o Fluminense entre os dois, porque o Nino aparentemente tem um acordo verbal da volta dele ao Brasil com o Fluminense, mas o que tá pegando mesmo é a questão do Zenit e os russos parece que não querem liberar o atleta nesta janela, somente após a Copa do Mundo. E a questão do Arias aí também tem a questão do Fluminense poder cobrir a oferta, né? Segundo as informações, o Fluminense teria 72 horas para cobrir a oferta, que foi aceita pelo Wolverhampton, a oferta do Palmeiras, né? Que o Palmeiras teria feito essa oferta no domingo e o Fluminense teria até ontem, quarta-feira, para cobrir esta oferta. Coisa que ainda não foi divulgado nada, que se o Fluminense respondeu essa questão ou realmente não vai atuar nesse mercado, porque o Fluminense, como disse aí os comentaristas da ESPN, tem outras prioridades, como o centroavante que ele estava negociando. Enfim, eu acho muito difícil o Fluminense conseguir cobrir essa oferta, não pela questão da prioridade que o Fluminense tem em centroavante, pela questão da grana mesmo, porque é um dinheiro bem alto aí. Um jogador, John Arias, muita gente achou meio caro, cerca de 25 a 27 milhões de euros aí, mas um jogador aí que está prestes a jogar a Copa do Mundo, valorizado, jogou muito bem o Super Mundial de Clubes no meio do ano passado, então, assim, um investimento válido aí pelo atleta. Então é isso, pessoal. A gente viu aí e o rapaz do Resenha Verde aí falando tudo sobre a vitória do Verdão, a goleada aí diante do Vitória na Arena Barueri. Parece que agora vai, parece que agora o Verdão engrenou, jogou muito bem. Andrés Pereira, o maestro aí do meio-campo. E a gente está esperando. O Evangelista aí foi relacionado ontem à volta desses jogadores importantes, que o Evangelista foi muito importante ano passado, assim como o Paulinho também no Super Mundial aí, né? Entrou contra o Botafogo mesmo lesionado, e a gente sabe que ele é diferente. Então, quando voltar, a previsão é que seja em março, aí o Palmeiras vai subindo de patamar. Ainda tem o Felipe Anderson também para voltar de lesão. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.